Bem, hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre um assunto que tem gerado muitas consultas, tanto de empresas como de trabalhadores do tipo empregados, né? A dúvida é MEI ou emprego, ou carteira anotada? Essa é a questão que estão muito perguntando. Então, eu estou aqui esclarecendo o seguinte: são coisas totalmente diferentes, que atendem a necessidades diferentes. Bem, primeiro a gente tem que entender quem é o MEI, né? A própria sigla do MEI, ela diz que o MEI é um microempreendedor individual. Seria um autônomo, originariamente falando, é, com uma regulamentação maior, né? Com o objetivo exclusivo, né, de facilitar a prestação de serviços e inseri-lo na Previdência Social para que ele tenha direito aos benefícios previdenciários. Então, vocês devem saber que o MEI ele paga mensalmente 5% de um salário mínimo. É isso que ele paga. Esse MEI, esse microempreendedor individual, ele estava excluído do sistema. Ele, durante muito tempo, ele trabalhou como autônomo, emitia RPA, ou não emitia nada, pegava, colocava o dinheiro no bolso, e isso era um problema social, tanto para ele como para a sociedade, né? Porque se ele não contribuía, ele não tinha acesso aos benefícios previdenciários. E aí esse autônomo chegava num determinado momento da vida, não podia mais prestar serviços, e ele não tinha direito, pelo menos, a um salário mínimo da Previdência. E aí o governo, vendo esse nicho, né? Porque o governo ele está sempre pensando em arrecadar, em aumentar a arrecadação. A preocupação não é em dar nenhum tipo de assistência ao trabalhador, não é essa. O objetivo é arrecadar. E a gente tinha isso lá nos primórdios, né, da história, trabalhador registrado com a carteira anotada do tipo empregado, a empresa paga o salário e por uma obrigação legal ela retém a cota previdenciária dele e repassa para a Previdência, né, através do sistema de substituição tributária. E ela é responsável por esse repasse, inclusive caracterizando crime, né, de apropriação indébita previdenciária quando isso não é feito. Durante muito tempo, o autônomo ele prestava serviço de forma autônoma, como o próprio nome sugere, e independentemente dele prestar serviços para a empresa ou pessoas físicas, esse autônomo ele contribuía para a Previdência espontaneamente, não havia um controle. E aí a Previdência, vendo que havia muita evasão de recursos, né? Porque o brasileiro ele é imprevidente, ele não está preocupado se ele vai ficar doente de repente, ele acha que isso não vai acontecer. Ou se quando ele piscar o olho ele já está idoso, né? Ele também não presta atenção que ele está envelhecendo. Todos nós estamos envelhecendo. E aí esse autônomo ele não pagava. Não pagava, ele prestava serviço ao longo da vida. E quando estava próximo de se aposentar, talvez até começava a pagar um pouquinho, enfim. E aí a gente ficava com aquela situação social que não é recomendável. Só que em 2003, se eu não estiver enganada, pela Lei 10.666 de 2003, fizeram uma alteração. Conseguiram pegar uma parte dessa fatia que gerava evasão de recurso, que era o autônomo que prestava serviço para a PJ passou a ser obrigada a reter 11% e recolher 20% sobre o valor do serviço. 20, quer dizer, isso é super interessante. Por quê? Porque uma grande parcela do autônomo, mas aí você tem um autônomo mais qualificado, né? Aquele autônomo que presta serviço para a PJ. A PJ paga, ao pagar, retém INSS, imposto de renda e repassa para o fisco. Beleza. Só que ainda restou uma parcela, que é a parcela daquele autônomo mais hipossuficiente, que faz um biscatezinho aqui, por exemplo, um bombeiro hidráulico que vai numa casa de família, um técnico em refrigeração que vai lá e conserta um aparelho de ar-condicionado na casa de uma família. A Previdência, né, na verdade a Receita Federal, nunca teve controle sobre isso. Até hoje esse controle é dificultoso. E aí, para dar algum tipo de vantagem para esses profissionais e facilitar, inclusive, a contratação desses profissionais menos qualificados, né, e um pouco à margem da relação de trabalho,
criaram o MEI, que é o microempreendedor individual. Se você entrar lá na lista, né, de microempreendedor individual, o que vai chamar a tua atenção? Quais são as profissões que estão lá? São profissões, são códigos de atividade econômica, normalmente profissões exercidas por trabalhadores autônomos que conseguem prestar serviços por conta própria para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, e que dessa forma, inscritos como MEI, como microempreendedor individual, eles conseguem prestar serviço para uma pessoa jurídica, que eles emitem nota fiscal sem onerar essa pessoa jurídica. Quer dizer, até passou a ser mais interessante contratar um MEI numa empresa, por exemplo, para resolver um problema hidráulico que é eventual, né, e que não comporta muitas vezes o vínculo de emprego. Contratar um MEI para resolver um problema de uma limpeza de ar-condicionado. Por quê? Porque aquele autônomo que não é MEI, a empresa tem que reter 11% do serviço, tem que recolher 20% sobre o valor pago, e quando tem imposto de renda ainda tem que reter e recolher o imposto de renda. O MEI não. O MEI ele emite uma nota fiscal, ele tem um número diferenciado do CPF dele, e a empresa vai tratar aquilo ali como nota fiscal. Então, o custo de contratar um MEI em relação a contratar aquele antigo autônomo que emitia RPA e que hoje ainda tem uma retenção de 11% sobre o valor do serviço, que muitas vezes gera até um problema, porque o autônomo ele quer receber o valor do serviço dele, ele não quer saber de contribuir, né? É uma questão cultural aqui nossa. Então ficou mais interessante contratar o MEI. Quer dizer, o MEI hoje em dia ele é interessante. Por quê? Porque o custo da contratação dele é baixíssimo. E aí a gente esbarra num problema. Tem gente querendo contratar MEI em substituição ao trabalhador empregado. Só que o próprio nome sugere que não. Se você pegar a lei do MEI, você vai ver, por exemplo, acompanhante, eu chamo de acompanhante, mas esse não é um termo politicamente correto, né? Na verdade, o cuidador de idoso, né? O cuidador do idoso, ele não pode ser MEI. Por quê? Porque a natureza jurídica do vínculo dele é de trabalhador doméstico. É pessoa que trabalha para pessoa ou família em âmbito residencial cuja atividade não tem fins lucrativos. Então, o cuidador de idoso, pela própria natureza dele, ele não pode ser MEI, ele é trabalhador doméstico, pela característica da prestação de serviços. Ah, Denise, mas ele pode ser MEI e prestar serviço para mim e emitir nota fiscal. Sim, só que se um dia ele resolver entrar na justiça trabalhista e cobrar o vínculo de trabalho e aquelas despesas dos últimos 5 anos, você corre um risco muito grande de ter que fazer uma indenização aí minimamente de 30, 40, 50 mil, porque qualquer reclamação trabalhista que a gente faz dá em torno disso quando é julgada procedente, né? Então, é bom a gente tomar cuidado. E eu estou vendo também, não é só o empregador doméstico que está indo nessa onda do MEI. As empresas também, porque observaram o quê? Um caminho mais barato, com um custo menor de mão de obra e aparentemente parece que todos ficam felizes. Não ficam. Na verdade, o trabalhador que deixa de ser empregado e passa a emitir a nota fiscal como se MEI fosse, né, porque ele não é MEI, ele não vai receber 13º, ele não vai receber férias, ele não vai ter recolhimento de fundo de garantia. E aí, quando ele ficar doente, ele vai se afastar pela Previdência e vai ganhar um salário mínimo. Não é isso? Vai ganhar um salário mínimo. E aí, quando ele ficar totalmente sem dinheiro, ele provavelmente alguém vai falar para ele, vai falar, olha, você na verdade você nunca foi microempreendedor. Como é que uma pessoa que trabalha para uma empresa de forma pessoal, habitual, subordinada e onerosa, ela é MEI? Ela não é microempreendedora individual, ela tem vínculo de emprego. Isso me parece meio óbvio. Mas o que acontece? As pessoas estão indo por esse caminho. E aí, quando essa bomba estourar, a gente vai ter uma explosão de reclamações trabalhistas e eu coloco isso para vocês, isso é cíclico. E isso vai depender muito de sorte. Por quê? Porque, independentemente da lei ser a lei, isso a gente não discute, depende se isso vai cair, por exemplo, na mão de um juiz que é mais a favor do trabalhador do tipo empregado. A gente vai ver se cair num juiz que não quer trabalhar, porque para ele é mais... Eu respeito muito os juízes, eu quero deixar bem claro que é uma profissão linda, eu admiro, respeito, enfim, reverencio, mas às vezes, como em toda profissão, tem um juiz que, o que é mais fácil? Julgar improcedente ou julgar procedente? Julgar improcedente é mais rápido, me dá o percentual de produtividade que eu preciso e eu trabalho menos. É
né? Pode acontecer. Agora, vai para o tribunal, vai reformar. E aí você daqui a pouco, né, vai ser surpreendido, você está achando que está ganhando, vai chegar lá no tribunal, é uma dívida atualizada, né, com IPCA mais 1% de juros ao mês, desde o momento da propositura da reclamação. Então, o que eu estou colocando aí para vocês? Isso está virando uma bola de neve. E eu sugiro que vocês tomem muito cuidado com isso. Eu tenho um ditado que eu sigo, eu digo que os atalhos, eles levam às armadilhas, né? E essa história de MEI, em substituição do trabalhador do tipo empregado, é exatamente um desses atalhos que vai levar a uma grande armadilha. Porque você vai dizer assim, não, mas eu conheço um monte de empresa que está fazendo. Eu falei, eu também conheço um monte. O problema não é estar fazendo. Não é problema. Pode fazer? Pode. Eu posso fazer tudo. Eu posso matar uma pessoa. É certo? Não. Provavelmente eu vou ser condenada, vou ser julgada, condenada e vou ficar presa, vou ter uma pena privativa da minha liberdade? Muito provavelmente. Então é a mesma coisa. Eu posso contratar um MEI no lugar de um empregado? Posso. Nada impede. Eu sou livre arbítrio. Só que, se um trabalhador desse entrar com uma reclamação trabalhista no futuro, a probabilidade de chance de êxito é enorme. E a probabilidade de você ter que desembolsar um valor vultuoso também é enorme. Então é uma questão se na hora que você opta por essa alternativa, se realmente você está disposto a pagar o preço no futuro. Então é só uma questão de você verificar se vale ou não vale a pena você fazer isso. E é lógico que sempre expor o risco que existe às pessoas envolvidas, às pessoas que vão responder por esse risco no futuro. Ok? Então fica a dica aí, espero ter contribuído. Se você gostou do nosso vídeo, você, por favor, assine o nosso canal. Toda vez eu tento colocar informações, assuntos que são perguntados, porque geralmente essas dúvidas elas são comuns a uma grande parte da população, ok? Se você gostou, dê o seu like, ative o sininho para receber vídeos novos aí do nosso canal e a gente conseguir continuar fazendo o nosso trabalho, que é só o que a gente quer, passar informação aí para a população, ok? Um grande abraço, tudo de bom.